Fala galera, sejam muito bem-vindos ao PodMed, o podcast para médicos e empreendedores da educação. Eu sou a Manu. E eu sou o Li. E eu tô muito feliz que a gente tirou esse projeto do forno e a gente já tá no terceiro episódio. É muito gratificante poder compartilhar com vocês essa nossa jornada. A Manu compartilhou ali no primeiro episódio a jornada dela. No segundo episódio eu compartilhei minha história. E agora a gente vai falar um pouco de como essa jornada se conectou, né, Manu? Exatamente. Esse podcast é feito para você, médico que ama a educação, independente se você tem uma empresa ou não. E a gente vai compartilhar um pouco da nossa história, da nossa mentalidade, para inspirar você, médico que ama a educação e que não conhece um outro caminho. A gente vai te mostrar um caminho alternativo além da medicina. E por falar em caminho alternativo, além da medicina, eu queria que você falasse um pouco, Manu, sobre o teu caminho ali, o caminho tradicional que você estava seguindo na medicina. Maravilha, gente. Vou compartilhar com vocês porque de fato era um caminho extremamente tradicional do médico, né? Eu fiz faculdade lá em Salvador, eu fiz 6 anos de faculdade. Eu fiz depois residência. Pensava em pesquisa, sempre amei muito pesquisa, na verdade. Pensava na vida acadêmica tradicional, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Na faculdade ainda, eu entrei no grupo de pesquisa, o RESCA, né? Comecei a fazer pesquisa, publiquei vários artigos científicos também e estava seguindo apenas esse mundo realmente médico. Eu escolhi ir para Botucatu porque, inclusive, lá a parte de pesquisa na anestesiologia é muito forte. Eu fui para lá exatamente tendo essa visão. E aí lá no R1, inclusive, surgiu a oportunidade já de no R3, no meu optativo, eu poder ir para Boston. Então fui para lá e sempre sonhei em seguir essa trajetória mesmo. Eu já me via fazendo ali um doutorado em Harvard, sabe, fazer um doutorado sanduíche. Inclusive lá durante a residência em Botucatu eu já tinha a possibilidade de iniciar um projeto de pesquisa realmente para seguir essa trajetória. E esse era o único caminho que eu enxergava até ali. E é muito legal, contando um pouco mais sobre a minha jornada aí também. A minha jornada era o seguinte, eu fiz graduação ali na Universidade Federal da Paraíba, passei 6 anos na faculdade. Quando eu saí da faculdade, a ideia que a gente tem, cara, tem um caminho que você vai seguir. A faculdade, depois você faz residência, depois você faz subespecialização, aí você faz mestrado, aí depois você faz doutorado. Ou seja, existe uma escada que esperam que você suba e aí esperam que você vá subindo de fato esses degraus ali. Então, fiz faculdade lá em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba, depois saí, fiz residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem na Unesp, que foi onde eu conheci a Manu, e depois eu fiz neuroradiologia no Hospital das Clínicas da USP. E aí eu virei neuroradiologista e aí já vem aquele pensamento, e aí vamos fazer mestrado, vamos fazer doutorado, existe aquele caminho tradicional a ser seguido, né, Manu? E a gente acabou saindo um pouco desse caminho mais tradicional, né, ali de fato. Exatamente, mas isso depois. Eu confesso que lá no começo, durante a faculdade, gente, eu também só vivia medicina, eu não sabia conversar nada além de medicina. Eu só sabia aquela vida tradicional, então eu só estudava sobre medicina. E o pior, né, entrando naquele looping, porque eu estudava da maneira tradicional. Então, entrando naquele looping de você estudar e esquecer, né? Até que a gente se encontrou, nossos caminhos se cruzaram lá em Botucatu, lá durante o R1, né? E é bem interessante, Manu, você falar sobre isso, porque eu lembro que ali no começo da nossa relação, né, Manu sempre foi uma pessoa extremamente dedicada, estudava muito e ela tinha muito aquela visão da medicina e ela se dedicava muito àquilo, né? Tanto que eu chegava pra Manu e perguntava, Manu, e aí, o que você gosta de fazer além da medicina? E Manu tinha uma visão muito medicina e, cara, não via muita coisa ali fora da medicina, né? E assim, isso geralmente é uma característica das pessoas que fazem medicina, aquela dedicação total, é tipo, não ver nada além da medicina. Me fala um pouco sobre essa tua visão, Manu, ali, ou como que você estava naquele momento ali? Era uma abdicação total, né? Era realmente uma visão só para medicina, uma abdicação. O médico, ele abdica muito para viver aquele processo e, de fato, eu só enxergava aquele caminho quando a gente se conheceu lá em Botucatu, na primeira festa de república que eu fui, inclusive, né, durante o meu R1, então foi muito bacana, e ali a gente começou a realmente construir uma história juntos, né? Imagina aí vocês, 2 médicos, 2 apaixonados por aprender, 2 apaixonados
pela educação. E aí a gente começou, na verdade, o Lee me mostrou um mundo que eu não conhecia. Realmente, o Lee sempre teve uma visão diferenciada. Eu digo para ele que, na verdade, é como se ele tivesse me carregado assim e me mostrado que o mundo é muito maior, que existe, de fato, diversas outras possibilidades que até então eu não enxergava, né? Eu acho que até aquela frase que eu uso muito, né, no Bora Conquistar o Mundo, deve ter nascido dali, realmente, quando ele me deu essa outra visão aí de mundo, né? E é bem legal porque ali quando a gente se conheceu, né, no R1, era bem interessante que durante os finais de semana a gente marcava de estudar, não, vamos estudar, não sei o que e tal. E a gente se juntava ali para estudar durante o final de semana e a gente achava aquilo legal, né, mano? E é isso que eu acho interessante. A gente achava, cara, era um tesão estudar, sentar a bunda na cadeira ali durante o final de semana. E a gente gostava daquela etapa da jornada, né? E eu via que muitas vezes tinha muitos colegas nossos dizer, cara, Deus me livre, nunca mais eu vou precisar estudar como eu estudei para o vestibular, ou nunca mais vou precisar estudar como eu estudei para passar na prova da residência. E aí eu virava para a Manu e dizia, cara, como que pode, cara? A gente ficava indignado, porque a gente era apaixonado não pelo resultado, que era o que a galera estava olhando, a gente era apaixonado pelo processo. Pelo processo. Cara, eu gostava de estar ali sentado estudando. Não é que eu gostava do resultado que eu tinha depois que eu estudava e conseguia. Era do resultado da minha prova. Eu gostava de estar ali, transformando minha vida no dia a dia. E até muito legal que daí surge muito dessa conexão que a gente sente, né, que a gente tem, surgiu muito o slogan da nossa empresa ali, que é o caminho é o que torna possível. Porque, de fato, a jornada, o que a gente vai fazendo ali no dia a dia é o que torna possível. Então, assim, em vez de olhar para o resultado da minha prova, cara, olha para o teu dia a dia, tem tesão naquilo, olha para aquilo ali, cara, aprende, transforma a tua vida, né, Manu? Exatamente. A gente sempre enxergou a educação como uma ferramenta de transformação. Então, a cada vez que a gente estudava, cada vez que você estuda, você enxerga algo diferente. Não adianta só você praticar, porque na residência você vai praticar muito, você vai ver paciente e tudo mais, o que é maravilhoso, que realmente o aprendizado é incrível nesse processo. Mas quando você estuda mesmo, quando você vai ali para o livro, enfim, você começa a ver que você entende de uma forma diferente. E cada dia era um aprendizado diferente, aquilo dava mais ânimo, mais energia ali, e isso é o que move a gente, né? Não é o que move, isso é o que move a gente. Então a gente sempre foi apaixonado por isso, independente, mas é final de semana, né? Final de semana a galera não quer nem pegar em livro, né? E a gente não, a gente sempre tinha um tempo que a gente parava, estudava, ou parava e lia juntos, né? Então, realmente, a gente sempre viu a educação como uma ferramenta de transformação e eu tenho certeza que você, médico, que também ama educação, enxerga isso. E, às vezes, as pessoas não valorizam isso. Então, a gente está aqui exatamente para valorizar a importância, né, do estudo, a importância de viver o processo, né? É isso que faz sentido para a gente, isso transformou a nossa vida, né? É exatamente isso. E assim, é bem interessante, mano, eu tocar nesse ponto aqui, porque quantas vezes a gente não tá solitário nesse mundo, entendeu? Porque muitas vezes eu estava ali, mas eu estava sozinho. Eu não tinha uma pessoa que tinha essa paixão do meu lado, entendeu? E muitas vezes, quando você não tem um incentivo, você acaba desistindo, você não acaba estimulado, você acaba deixando de lado. E no final das contas, quando você se junta com uma pessoa que tem uma paixão semelhante à tua, cara, é transformador. É transformador. E assim, te encontrar realmente transformou a minha vida. Porque o que é que acontece, cara? A gente tinha aquele objetivo em comum, a gente queria crescer junto, a gente queria aprender juntos, né? E aí realmente para transformar as nossas vidas. E aí eu pergunto, quantos de vocês não estão sozinhos? Quantos de vocês não tem ninguém do lado de vocês? E aí, o que é que acontece? A gente tá aqui justamente para dizer a vocês que vocês não estão sós. Vocês têm várias pessoas que podem compartilhar esse mesmo objetivo, por exemplo, como a gente compartilha. E aí, o que é que acontece de fato é que quando você encontra pessoas como a gente se encontrou, cara, a tua vida vai ser transformada pelo resto da tua vida, né? Então, com certeza, assim, com certeza. E eu lembro daqueles momentos que a gente parava lá em Botucatu, né? E a gente, não sei se você lembra, né? A gente ficava indignado,
né? Porque naquela época a gente estava estudando, a gente sempre estudou bastante, e naquela época em si eu comecei a ver ali na anestesia uma oportunidade. E aí eu estudava bastante, e aí eu via o Lee falando pra mim, cara, nossa, mas isso daqui é muito ruim, tá ruim a didática, né? Existem formas melhores aqui de poder ensinar isso e tal, Manu. Tem outras formas e a gente vem muito mal acostumado, né? Muita gente aqui, muita gente que está assistindo a gente, e foi a minha vida, o que eu fiz também, foi o que você fez. A gente fez um cursinho preparatório ali para residência médica. E, cara, a gente está mal acostumado, que a galera lá tem uma didática muito boa, uma forma de ensino com metodologia, com estratégia. E a gente não enxergava isso ali na minha especialidade, no que tinha ali para estudar. E a gente sempre ficava revoltado com isso, né? Cara, existe outra forma, não é possível, né? A gente se revoltava tanto com aquilo que eu falei para vocês do loop de estudar e esquecer, e a gente se revoltava também com o material que estava disponibilizado ali na especialidade, aquilo não era tão didático, né? Então, como fazer diferente? Foi aí que surgiu ali a ideia da gente poder empreender na educação, fazer formas diferentes e mais efetivas do aluno aprender. Até porque a gente viu ali, a gente começou a conversar muito, estudar muito sobre isso. Como aprender a aprender? Foi aí que surgiu também, que a gente se juntou nesse sinergismo, e muito do que eu aprendi, na verdade, foi você que me trouxe de visão. É, isso aí. E, Manu, olhando para trás, né, eu sempre tive um pé meio fora da medicina, né? Assim, eu sempre quis empreender, na verdade, meu pai, ele sempre foi empreendedor, né? Desde pequeno aí, meu pai vendia bala na frente do cinema desde os 8 anos de idade, e eu sempre olhei pro meu pai como uma referência, sabe? Cara, como inspiração para algo que eu queria fazer na minha vida, algo que eu queria construir minha empresa, eu queria construir algo do zero. E medicina, por muitas vezes, assim, em diversas partes, é muito protocolar, e aí acaba que a gente não tem tanta criatividade, a gente não consegue realmente ali inovar, inventar, e era algo que ali brotava dentro de mim, que eu queria muito fazer. E ali eu sempre quis aprender sobre várias coisas, aprender, comecei a aprender sobre didática, comecei a aprender sobre oratória, comecei a aprender sobre, cara, como usar slides da melhor forma, como fazer animação dentro dos slides, como usar motion design ali para poder fazer as aulas serem mais interativas, como usar um storytelling dentro das aulas, né? E aí, depois de ter estudado muito sobre didática, eu comecei... Eu lembro, você na verdade sempre fez muitos cursos, né? Você sempre estudou muito. O Lee era o cara dos cursos, sabe? Eu já fiz curso de tudo quanto era coisa que eu nem sabia o que era, o Lee já tinha feito curso disso, né? Era exatamente sobre isso. Então, assim, eu sempre tive essa vontade muito grande por aprender. E aí, quando a gente estava junto, eu comecei a ver esse espaço, a gente começou a ver esse espaço. Não, cara, pode ser melhor. Ah, pode ser melhor. Ah, eu já vi isso aqui nesse curso que poderia ser assim, ou que poderia ser assim. E aí, foi muito legal, assim, porque o que aconteceu com o passar do tempo? Eu falo que eu acabei destruindo o sonho da Manu. Eu digo que eu acabei tirando ela desse sonho aí de Harvard, que, Manu, já estava certa de ir fazer doutorado em Harvard. E olha só o peso desse sonho que eu destruí, hein, galera? Pedi até perdão aqui em público, Manu, por isso. Mas, de fato, cara, Manu estava certo de fazer o doutorado dela em Harvard. E aí ela já tinha planejado, já estava tudo certo, até que, no final das contas, essa ideia de empreendedorismo foi se desenvolvendo com o passar do tempo. E aí a gente teve que tomar outra escolha, né, Manu? Em março de 2020, a gente terminou a residência e a gente foi morar juntos em São Paulo. Eu lembro muito bem do nosso primeiro apartamento lá juntos, que na verdade foi nosso primeiro estúdio. A gente precisava ali produzir vídeo, coisa pro Instagram, coisa pro YouTube que eu tinha criado ali. E, gente, eu editava os vídeos, né? Eu gravava, eu fazia tudo. Mas, na verdade, eu não sabia nada sobre isso, tá? O Lee que entende tudo sobre tecnologia, que me ajudou e me mostrava as coisas, e aí eu ia executando. Então, eu lembro muito bem ali a gente ter montado o fundo verde, e aí a gente gravava e editava ali no iPad. Então, foi aquela correria mesmo de se virar nos 30, pensa, pandemia, eu anestesista na linha de frente, dando plantão, ali né, na época ali do Covid, e ao mesmo tempo sonhando e chegava em casa, a gente ia sonhar juntos ali, em construir tudo aquilo. Então, era uma jornada dupla ali, né? No começo, é muito difícil conciliar, então você tem que realmente querer muito fazer com que isso dê certo, né? Como a gente queria muito e a gente está nesse caminho.
É verdade, assim, é um marco bem importante para a gente, né? E a gente sempre vai lembrar disso, porque exatamente no momento que a gente sai da residência médica, cara, pandemia, né? E eu chego ali em São Paulo, a gente se muda para São Paulo, eu pego agendas de ultrassom para poder trabalhar ali como radiologista na capital, né? E aí eu tinha um sonho de ir lá para os Estados Unidos também fazer um fellow de músculo esquelético com o Resnick, né, que é o papa do músculo esquelético, da radiologia músculo esquelética, e já estava tudo certo, já tinha e-mail de aceite, né, e ali nosso plano ia todo muito para ali, até que a pandemia acabou, fechou tudo, as agendas, não tinha ninguém ali, apareciam 1, 2 pacientes durante a manhã toda, eu voltava para casa, ficava ainda estava sem plantão lá em São Paulo. E ali eu comecei a tipo, pô, vamos precisar gravar vídeo. E aí, o que é que a gente faz, cara? Ir atrás, não, cara, chroma key, fundo verde, como é que monta, onde é que compra, o que é que eu preciso mais? E ali a gente foi vendo, cara, um pano verde pendurado ali no nosso quarto, né, Manu? Era bem legal. Exatamente. E ali várias outras coisas, cara, a gente precisa editar o vídeo para tirar o fundo verde, beleza, como é que faz? E ali, curso de edição de vídeo, fazer um curso lá rapidão de edição de vídeo, aprendia, depois eu ensinava a Manu e a gente ia muito ali na prática, né? Adquirindo habilidades e implementando aquelas habilidades na prática. Então, a pandemia foi uma época de muito crescimento assim pra gente, né? Porque a gente conseguiu realmente desenvolver várias habilidades para conseguir tocar ali o Propofando ali no começo, né? Que ainda não era empresa e eu acho muito legal, cara, a capacidade de mentalidade da Manu. Então isso é uma coisa que eu queria até compartilhar, porque em um momento que a gente ainda fazia tudo ali e tal, meio que uma brincadeira, eu vou falar para vocês, e ali Manu chegava pra gente e dizia, a minha empresa, e eu olhava, cara, Brincadeira na cabeça dele, E Manu já chegava dizendo, não, a minha empresa, eu, caramba, pô, que legal. E ela sempre foi muito assim, né, de olhar lá pra frente, não, a minha empresa, e eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Essa capacidade de visão muito, cara, executiva que a Manu sempre teve, né, Manu? Exatamente. Eu tinha certeza, gente, eu tinha certeza. E eu acredito muito nisso, nesse poder, né? Na lei da atração. Inclusive a tatuagem que eu tenho aqui no braço de a lei da atração, eu acredito muito que aquilo que você visualiza, aquilo que você pensa, a forma como você pensa, você atrai essas coisas para você. Então eu sempre tive uma visão, um pensamento muito realmente realista, mas vendo o lado bom das coisas, porque sempre existem, né? Então eu sabia muito bem aonde eu queria chegar, eu tinha certeza do que eu quero, eu tenho certeza do que eu quero e eu vou chegar. Então, desde o começo, desde quando o Li estava vendo aquilo ali como uma brincadeira, eu estava vendo aquilo muito sério. E é por isso que eu fazia tudo aquilo, e é por isso, aquilo me dava forças, porque eu sei que é o processo que vai construir o que eu quero. Então, aquilo me dava forças para chegar mesmo de um plantão ali de 12, 24 horas na UTI Covid, falar, cara, agora eu vou gravar vídeos para minha empresa, vídeo no YouTube, vídeo no Instagram, sabe? Então, aquilo ali isso é algo que eu realmente acredito e que eu estimulo você a pensar dessa forma. Porque quando você acredita, quando você visualiza, isso tem algo muito poderoso envolvido, sabe? Você conquista isso. Então, desde o começo, realmente, quando eu criei ali o canal do YouTube, que até tô devendo para vocês, quem viu o meu podcast, o primeiro episódio, tô devendo para vocês que eu falei que eu ia mostrar o meu primeiro vídeo no YouTube, eu morrendo de vergonha. Então, desde ali, eu realmente levava com toda a seriedade do mundo que a gente teria ali a nossa empresa de educação, porque eu queria conciliar a minha vida. Eu não sabia que ia ser tão rápido, na verdade, eu largar a medicina, mas eu tinha certeza que eu ia ter uma empresa. E que naquela fase de pandemia que a gente estava ali, né, eu estava muito focada no storytelling, em realmente passar de primeira também. Então pensa a loucura ali que você também estava estudando. E eu estava estudando para passar na prova do TSA, que é o título mais difícil da minha especialidade, para passar de primeira, para ter um storytelling, para poder vender depois algo, né? Para ter uma empresa onde eu tenho uma história legal para contar. Porque é uma prova muito difícil. Então, naquela época, era tudo isso junto, né? Trabalhar com Covid, gravar conteúdo para as redes sociais e estudar para passar de primeira na prova mais difícil da especialidade. E eu tenho uma história bem legal para contar durante esse momento, né? Esse era o momento que nós dois estávamos estudando juntos, Manu estudando para passar na prova do TSA e eu estudando para passar na prova de neuroradiologia ali da USP, né? E era bem interessante que, cara, Manu
pô, uma dedicação assim como eu nunca vi na minha vida, mano. Eu acordava 4 horas da manhã, estudava até a hora de ir para o hospital, trabalhava às 12 horas no hospital, voltava, quando voltava, tipo, cara, e estudava de novo até meia-noite e, cara, numa consistência absurda. E para mim isso era o mais irreal, porque, cara, ela era extremamente consistente e muito linkado, né, Manu, com essa tua visão do que você queria. E eu acho bem legal, porque tem uma história que é o seguinte: Manu dizia, não, vou passar de primeira, vou passar de primeira, vou passar de primeira. E aí Manu estudou, e quando a gente chega para fazer a prova lá, era lá no Rio de Janeiro, né, a prova do TSA, e a gente vai para lá, para o Rio de Janeiro, Manu chega para mim com cara de preocupada e fala, Ali, eu só tô preocupada com alguma coisa. Pô, cara, o que foi? Manu tá nervosa, desestabilizou. Não foi bem na prova. Não foi bem na prova, exato. Eu fiz, cara, e aí? O que é que aconteceu? Dei um abraço nela, eu fiz, e aí? O que é que foi, Manu? Aí, Manu, cara, meu chorando ali, com lágrima no olho, né? Manu disse, eu só tenho um problema. Quando sair a lista, vai sair Manuela Campelo Carvalhal, São Paulo. E aí não vai sair Bahia. Eu, cara, o que é isso, mano? Oxi, me dando susto, eu fiquei com medo naquele momento, né? Por conta que eu achava que Manu não tinha ido bem na prova, aí beleza. Aí, tranquilo, a gente vai dormir, descansar um pouquinho ali, né, e tal. E aí, quando sai o resultado, Manuela Campelo Carvalhal, São Paulo. E isso é visualização. Eu tinha certeza que eu ia passar. Eu tinha feito por onde, todos os dias, como você via, né? Sem falhar. Consistência, galera. Consistência e esforço é a chave ali para o sucesso. E para qualquer coisa, não é só para a prova, não. É para qualquer coisa. Bom, muito bom esse bate-papo aqui, né? Mas a gente está chegando no final. E a nossa ideia é basicamente inspirar você com essa história. Poder te mostrar esse outro caminho. E muitas vezes a gente não enxerga esse outro caminho. E eu digo que se não fosse você na minha vida, eu não teria enxergado o outro caminho. Sem dúvidas, eu ia só ser médica, só pensar na medicina, só ter visto esse caminho. E eu ia ter chegado ali realmente no máximo ali como pesquisadora, doutorado, mas o quanto de fato aquilo de fato iria me preencher, me brilhar os olhos, como hoje me preenche estar aqui no empreendedorismo. Então é muito bacana vocês conhecerem a nossa história e poder se inspirarem nela, né? E aí eu vou retribuir também, mano, porque imaginando, se não fosse você, talvez eu fosse até hoje, ou talvez pelo resto da minha vida, um médico que queria empreender e que não conseguia executar de fato aquilo que eu precisava fazer. Aquele sonho eu não conseguiria tirar do plano. Então eu te agradeço bastante por tudo que a gente construiu junto e de realmente ter conseguido me direcionar para algo, cara, que eu tenho um brilho no olho, que é empreender, que é transformar a vida das pessoas que tem aqui dentro da empresa e as pessoas fora da empresa também. Então, empreendedorismo e educação mudaram a nossa vida e a gente quer compartilhar um pouco dessa jornada com vocês também, sobre como que a gente fez para sair da medicina e chegar até aqui e a jornada da gente saindo até aqui para construir o que a gente está construindo aí no futuro. E se você é médico que ama educação ou conhece algum médico que também ama educação e você gostaria de dar visão para ele, compartilha esse vídeo, pede para eles seguirem aqui a gente nas redes sociais, seja aqui no canal do YouTube, seja lá no Spotify também, você pode escutar o nosso podcast lá, compartilha com mais pessoas e ajuda a gente a criar esse caminho diferente para os médicos aqui do Brasil. Foi um enorme prazer aqui estar com vocês e com você aqui, Manu. Assim, te agradeço muito por essa jornada aqui. Sei o quanto que a gente vai construir uma jornada juntos e queria convidar vocês aí a se inscrever no canal, compartilhar com os seus amigos aí para que a gente possa crescer junto, para que a gente consiga colocar essa mentalidade empreendedora aí também dentro da medicina do Brasil.